Ohayou gozaimasu. Nós começamos o nosso dia assim, dando aquele belo bom dia para todo mundo, ok? Vamos lá, mais um dia, quinta-feira, tempo nublado, outono, bora trabalhar. Acabei de dar aquele belo bom dia para vocês. E aí agora, como é que fala isso para mais pessoas? Aí todos vocês, minasan, ohayou gozaimasu. Esse é um cumprimento mais adequado, né? Agora a gente vai fazer o quê? Tomar aquele cafezinho do 7-Eleven, que é um combine que tem aqui. Combine, para quem não sabe, é uma loja de conveniência onde as pessoas param para tomar café, a maioria das pessoas aqui no Japão. E eu vou lá também tomar café. Acompanhe o vídeo aí. Outra coisa também que eu acho interessante, é bem simples de aprender em japonês, que toda vez que você faz uma pergunta, você termina a frase com K. Tipo, o genki desu ka? Ou anata genki desu ka? Prontinho, cafezinho comprado. Eu confesso a vocês, não sei se vocês são assim, mas o cheiro do café, pra mim, é mais gostoso do que o próprio gosto. Você acredita? Eu fico satisfeitíssimo só com o cheiro. Quando eu chego naquelas lojas que vendem pó de café, somente aqui no Japão, tem umas lojas de importado que vendem pó de café do mundo todo, ou grão de café do mundo todo. E aí você sente aquele cheiro, é uma delícia. E aí, comenta aí pra mim, se vocês são assim também. E a satisfação de tomar um café é muito boa. Eu tomo esse aqui, ó. Café latte. Café com leite, mais café do que leite. Aqui do Combine 7-Eleven. Dessa loja aqui, ó. 7-Eleven. Muito bom. Para vocês aqui, eu já tomei outros cafés de outras lojas de conveniência, de Combine, mas não são tão gostosos quanto esse. O café não é tão gostoso quanto esse. Você acredita? Já tomei do Family Mart, do Ministop e do outro chamado Lawson. Não são tão gostosos quanto esse. Uma delícia. É viciante. Eu tô viciando em café por causa disso. Muito bom. Outra coisa também que eu acho legal assim, é que eu gosto de vir nessa mesma loja, esse mesmo Combine, porque as pessoas que trabalham aqui na parte da manhã são pessoas muito educadas, são carinhosas, e como eu venho sempre, eu criei um vínculo de amizade com eles. Então às vezes eu preciso de algo, eles já se antecipam e me ajudam. Eles tentam conversar comigo. Quando eu não entendo o japonês, eles usam o celular para traduzir. Eles falam em inglês. E aí mistura japonês com inglês, o celular. E assim a gente acaba se comunicando. E virou uma amizade. E aí eu sempre retorno. Por quê? A marca é boa, mas existe várias dessa mesma loja aqui perto da minha residência. Só que eu venho exclusivamente nesta. Por quê? Porque o atendimento é diferenciado. As pessoas são mais atenciosas, são mais prestativas, são carinhosas e me tratam tão bem que me dá vontade de estar sempre voltando. Aí no Brasil era a mesma forma. A gente acaba se filiando a uma determinada marca, uma determinada loja, um determinado comércio. Por quê? Porque as pessoas que trabalham lá fazem o ambiente. Elas são tão boas naquilo que elas fazem, que ela cativa o cliente fazendo com que ele volte. E a gente tem que ficar atento a isso. Porque na vida também é semelhante. Se você é uma pessoa educada, prestativa, eficiente no que você faz, as pessoas que necessitam, que precisam de você,
ou que se de alguma forma te encontram e você tem algo a oferecer, elas sempre vão lembrar de você, sempre vão querer voltar. Quando você cria uma empresa, você tem que pensar nisso, você tem que focar nisso, porque essa é toda a diferença que faz mudar o jogo, entendeu? Então aí, vamos dar continuidade aqui no dia a dia, certo? E daqui a pouco a gente conversa mais um pouco. É isso aí, Joe. Acabei de chegar aqui no meu trabalho, certo? Meu trabalho, ele é bem perto da minha casa. A empresa que eu trabalho, né? Fica próximo à minha casa. Uns 10 minutinhos de carro, eu já tô na empresa. Muito bom, isso ajuda muito, facilita muito. A possibilidade de você descansar mais, você ter um pouco mais de qualidade de vida quando você trabalha próximo à sua residência. Isso é legal. Agora, sobre o meu trabalho aqui é o seguinte: eu trabalho numa empresa que ela constrói, ela fabrica, né, vamos dizer assim, materiais para a construção de casa. Que materiais são esses? Pra vocês terem ideia, batente, sabe, batente de porta assim? Então são batentes de vários tamanhos, várias espessuras, vigas com acabamento bem bonita, cantoneiras em L, entendeu? E outras coisas mais, como piso de madeira e outras coisas. Só que o setor que eu trabalho, que é a linha, né? A linha que eu trabalho, a linha de produção, ela é o quê? É uma linha de produção aonde eu simplesmente pego esse material já pronto, alguns deles, não são todos, pego alguns deles com várias medidas diferentes, coloco numa máquina, gigantesca a máquina, e essa máquina, através de um sistema, ela puxa a peça para dentro, embala essa peça, coloca ela dentro de uma caixa e faz todo o sistema de fechamento da caixa, embalando ela, colocando o código de barra, etiquetas e tudo, para que ela possa ser vendida ou transportada. Simplesmente isso. Uma coisa simples que requer atenção e tem um certo esforço físico, porque uma das peças, que são as vigas, elas são pesadas, e aí você tem que pegar, às vezes fazer o movimento de pegar quando ela está no alto, tranquilo, quando ela está embaixo, então você tem que agachar, pegar aquela viga e colocar na máquina, e nunca é sozinho, sempre em duas pessoas, um ajudando o outro, um numa ponta, o outro na outra ponta, e a gente coloca nessa máquina. E essa máquina, cada material que muda, que troca, vai fazer aquele chamam de Kirikai. Vai fazer o Kirikai, vai trocar o material. Porque é uma outra peça, com outras medidas e tudo, você tem que resetar a máquina, certo? E trocar todos os componentes da máquina para que fiquem os componentes adequados para aquela peça que você vai agir. E tem a parte do computador, que você tem que ir lá, clicar, digitar, colocar os códigos lá necessários para que ele reconheça, resete o que estava antes e faça um novo cálculo para ver se está tudo certo para aquela nova peça que você vai fazer. E aí, com o tempo, eu comecei a observar isso e eu aprendi a mexer no computador. Aprendi a mexer na tela da máquina para fazer os Kirikai, trocando todos os códigos, troco algumas peças da máquina. Eu comecei a ficar mais eficiente naquilo que eu faço, porque teve a constância. Já estou aqui há mais de um ano, e nesse período que eu estou aqui, eu aprendi tudo isso, e praticando todos os dias, eu memorizei alguns comandos, porque está tudo escrito em japonês, e aí eu memorizei alguns comandos, que isso facilita muito, quando você tem uma cabeça boa, e assim me fez aprender. E além de eu memorizar, o chefe que estava trabalhando comigo, ele gostou de mim. Ele começou a me ensinar um monte de outras coisas, para que quando ele não tivesse, eu pudesse ajudá-lo.
E assim eu fiquei mais eficiente naquilo que eu faço. Porque Deus fala o seguinte, que para a gente ser produtivo e eficiente em tudo que a gente faça. Não importa se você gosta ou não gosta do trabalho, se o trabalho é ruim, se o ambiente não é legal, não importa. Você tem que sempre dar o seu melhor. Isso é do ser humano, pelo menos para mim. Então um conselho que eu te dou, meu, tudo o que você for fazer, faça com amor. Faça como se fosse para Deus, faça com eficiência, com qualidade. Por mais que as pessoas não te valorizem, não te respeitem, entendeu? Tenham inveja de você ou coisa parecida, porque você se destaca dentro de um lugar, não se preocupa com isso não, mano. Dá o seu melhor sempre. É o famoso método japonês chamado de Kaizen. 100% mais um. Sempre dá o seu melhor todos os dias e sempre melhorando e se aprimorando. Que aí você vai se tornar bom naquilo que você faz e as pessoas vão se sentir bem com você e vão te respeitar de alguma forma. Talvez nem todos, porque muitos não querem que você prospere, mas muitos vão. E quando Deus permite, quando é a vontade de Deus, ninguém segura, beleza? Esse é o conselho do meu vídeo para vocês hoje. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Que Deus abençoe o dia do trabalho de vocês, o dia a dia de vocês. E para quem não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Isso é muito importante. Eu preciso chegar a um número maior de inscritos. E também preciso que você dê um like, compartilhe, indique esse vídeo para outras pessoas, para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é relevante e que mais pessoas possam assistir. Beleza? Um forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.